Bom, boa tarde, salve, salve. Ainda com ou na retina toda a situação da tragédia, a gente tenta tocar o programa normalmente aqui nos Donos da Bola, com a nossa equipe que está por aqui e o Donos da Bola que vai até 1h30, com notícias sobre o Atlético, a confirmação do técnico Roger. Hoje o presidente Daniel Nepomuceno disse que não viaja para jogar contra a Chapecoense, vai perder por WO, que se precisar perde. Vamos falar do Cruzeiro também, tem mais Mano Menezes aqui no programa, que está começando agora e eu já tenho um recado para você, que financiou um veículo, olha para o carnê, tem a impressão de estar pagando 2. Comprou um, tem que pagar só um, não é? As prestações estão atrasadas, o banco está ameaçando tomar o seu bem, calma. Você pode estar pagando juros abusivos e não está sabendo. E você pode ter desconto de até 80% para quitar esse financiamento e também não sabe. Você precisa buscar os seus direitos. Seu veículo pode estar pago e você não está sabendo. Você não tem que devolver o veículo com pressão de cobrador. Calma, está devendo no cartão de crédito, cheque especial, saiba como negociar e ter descontos nesses contratos. Não compre um carro e pague 2. Você já quitou o seu carro, quer saber se tem direito à restituição? Tem sim, mas tem que ligar agora. Os telefones estão na sua tela, você vai ligar ou vai mandar um WhatsApp, tá? Tem que fazer contato. Faça contato, chama um WhatsApp aí, 99695-3077, está na tela. Manda um WhatsApp, resolva o seu problema, um consultor altamente preparado está aguardando o seu contato ou a sua ligação, ok? Agora, vamos para o rápido intervalo, a gente volta em 2 minutinhos aqui na tela da Band. Até já! Os Donos da Bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR, da Reforma à Construção, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Ah, pai, o Minas Capiuá e Sul de Minas vão te presentear com o que os japoneses mais entendem. Dê um game over no ponto de ônibus e concorra a um Corolla mais 30 mil reais. 3 prêmios de 15 mil cada, no primeiro, no segundo e no terceiro. E mais, bônus, 20 mil reais no Giro da Sorte. Minas Capiuá é dupla chance e é só para o sul de Minas. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você está colaborando com a Pai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência e ainda concorre a valiosos prêmios. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Banda larga é assim, ou o jogo trava bem na hora do gol, ou você assina Vivo Fibra e se preocupa só em torcer. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Guanabara, grandes atrações pra você. Do Skyfall, Mirage, Castelo do Terror, Parque Guanabara, uma experiência grandiosa. Ei, tá procurando carro usado na internet? Reparou como carros parecidos têm preços tão diferentes e a falta de garantias? Não perca tempo. Acesse bigusados.com.br. No Big Usados, você tem garantia de procedência. São mais de 500 carros de concessionárias autorizadas do maior grupo automotivo de Minas Gerais. Você pode pesquisar por marcas, faixa de preços e ver detalhes do seu próximo carro. bigusados.com.br. Seu próximo carro está aqui. Muito bem, estamos de volta aqui com os Donos da Bola e a gente estava discutindo aqui sobre esse posicionamento. Aliás, já que o assunto é Atlético, falar do posicionamento do presidente. Diogo Ramalho esteve na cidade do Galo, fala tudo que rolou por lá. O presidente falou hoje, hein, Ramalho? Fala, Everton, boa tarde para você, um abraço a todos. A vida segue no futebol com todos os clubes do Brasil, mas aqui no Atlético ainda com muita tristeza. Os jogadores se preparam para a final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, mas o assunto também não deixa de ser o último jogo, a última rodada do Campeonato Brasileiro, porque é justamente contra a equipe da Chapecoense. Enquanto os atletas se preparavam no gramado, faziam um treinamento, o presidente do Galo, Daniel Nepomuceno, reuniu a imprensa para um pronunciamento na sala de entrevistas coletivas. Ele falou exatamente sobre isso, sobre o jogo contra a Chape no dia 11 de dezembro, domingo,
da outra semana. Vim aqui somente informar que o Atlético não irá jogar, não irá até Chapecó jogar a última partida. A gente acredita no esporte, a gente respeita a dor, não é um momento para cobrar de jogador nenhum a essência do esporte. Então, já comuniquei à CBF, que concorda, já conversei com o presidente da CBF, Marco Polo, que concordou, mas e que essa partida o Atlético não irá. Provavelmente a maior punição é a perda dos 3 pontos, como isso não altera a posição do time e o time não pode ser prejudicado, é o mínimo que se tem que ter pelos familiares, pela cidade, pelo Estado e pelo país que está sofrendo com a tragédia dessa semana. Depois do presidente, o zagueiro Gabriel também concedeu entrevista coletiva e disse que a CBF, que inclusive já acatou o pedido do Atlético, tem que aceitar mesmo, que é muito difícil a realização desta partida. Gabriel disse que é difícil, inclusive, entrar em campo na final da Copa do Brasil, ter ânimo para jogar futebol depois de tudo que aconteceu. Outro assunto discutido aqui na Cidade do Galo foi a contratação do novo treinador Roger Machado. Ele esteve em Belo Horizonte ontem, chegou durante a manhã, reuniu-se com a diretoria atleticana durante a tarde, assinou contrato com duração de 2 anos, vem com o auxiliar técnico Roberto Ribas, mas assume o Atlético apenas em janeiro de 2017. Portanto, Diogo é o treinador. Diogo Giacomini será o técnico na final da Copa do Brasil diante do Grêmio. Eu volto com você, Everton. Obrigado, Ramalho. Parabéns pelo trabalho aí. Bom, eu apoio totalmente o posicionamento do presidente Daniel Nepomuceno. Nós estamos diante da maior tragédia envolvendo esporte na história do mundo. Não foi um negocinho que aconteceu. A maior tragédia da história. Ah, mas já adiou a rodada. Pô, por mim, nem acabava esse campeonato, sabe? Então, assim, sincero e honestamente, eu acho que o presidente foi muito feliz na decisão. Obviamente que ele buscou o departamento jurídico do Atlético, obviamente que ele falou com a CBF, não é? E não dá para ter jogo, porra. Não dá para ter jogo. E principalmente pela questão do respeito ao clube que perdeu praticamente todos os jogadores no acidente. Ué. Mas tem gente que não está nem aí para isso, né? Não está. Boa tarde. Coloca as questões comerciais sempre à frente. Isso é que é a desgraça do mundo. Ou pessoais? Eu não estou dizendo que são os patrocinadores de Atlético, Chapecoense, eu não estou dizendo que eles são assim, mas tem gente que não está nem aí para o que aconteceu. Claro que sentiu, se assustou, consternou, mas na hora que começa a doer no bolso, a beliscar o bolso, fala, não, mas isso eu já paguei, já investi. Então tem muita coisa comercial em volta. Estou com o presidente do Atlético, acho que ele está certíssimo. O jogo não vale absolutamente nada. Eu ouvi entrevistas de jogadores da Chapecoense ontem. Um deles, o Nivaldo, goleiro, de 40 anos, 10 anos de Chapecoense, mais experiente, queria se aposentar agora. Aliás, até declarou que se aposentou, mas tem essa questão do último jogo. E ele falou, perguntado sobre esse último jogo, ele falou, olha, se a gente for obrigado a entrar em campo, vamos ter que entrar. Mas eu não sei se eu vou aguentar na hora que a torcida que estiver na arquibancada começar a gritar o nome dos meus companheiros. Eu não sei se eu vou suportar jogar uma partida de futebol. Isso eu ouvi da boca dele, ninguém me contou. Então, nessa hora, você tem que olhar o lado do ser humano. Não adianta nada botar os caras lá para jogar futebol, sendo que eles não têm estrutura psicológica para isso. E, gente, eu repito, é um jogo que não vale absolutamente nada para a tabela. Mas, em termos de tapetão, tá cheio de urubu voando em cima da carniça, né? Muito bem, boa tarde, Ido. Tudo bem? Qual é o seu posicionamento com respeito a essa decisão do presidente Daniel Nepomuceno? Boa tarde a todos. Isso está certíssimo, acho que é até indiscutível essa questão, sinceramente. Um jogo envolvendo a Chapecoense diretamente nesse momento não faz sentido nenhum. Tomara que a CBF realmente apoie, como ele falou, como o Ramalho já deixou claro ali que deu o aval. Por uma coincidência, né, uma dessas coisas que acabam convergindo e o jogo realmente não vale absolutamente nada. Qualquer resultado, empate, vitória, derrota, não tira o Atlético do 4º lugar. E o máximo que a Chapecoense pode atingir vencendo é o 8º lugar. Poderia empatar em pontos com o Corinthians, mas nos critérios de desempate continuaria no 8º lugar. Não muda então nada, não mudaria absolutamente nada. E isso torna ainda mais fácil a resolução do caso, né? Porque se envolvesse alguma coisa que
interferisse na vida de terceiros, por exemplo, talvez fosse uma discussão mais complexa. Mas nesse caso, pela convergência ali, pelo destino ter feito, que o jogo acaba não interferindo em nada para as duas equipes e também não interfere na vida dos outros, acho que bola para frente, o Daniel Nepomuceno tá certíssimo. Aí se é WO, se é um ponto para cada um, dá 3 pontos para os dois, sei lá, tanto faz. Isso é o menos importante nesse momento, mas não tem clima nenhum para ter jogo, né? Ontem tinha gente, talvez insistindo aí na tese para Chapecoense jogar. Chapecoense não tem nem... Chapecoense tem 7 jogadores, né? Não tem nem 11 para colocar em campo. 6 ou 7? Ela, na verdade, ela tem 30 inscritos fora isso, mas vale a gente lembrar o seguinte, nossa companheira Laura Becker falou agora mesmo na Band News do sul do país que a maioria desses jogadores não estão em condições Exatamente. de jogo. Inclusive, eles não viajaram por causa disso. Não estão em condições de jogo, alguns então seriam não teria titulares como fazer e não estavam no voo porque estavam machucados, estão machucados ainda nesse momento. Estou falando assim, era notícia ontem, nós nem temos 11 jogadores, mas na prática é ainda menos, porque desses 6, 7, todos estão machucados praticamente. Então, aí colocar base, acho que não tem porquê, acho que é uma forçação de barra, bola para frente e resolver como é que vai ser a vida do Chapecoense no ano que vem, né? Outra coisa, eu estava vendo hoje no noticiário de manhã, muita coisa sendo programada para esses próximos dias, envolvendo a cidade de Chapecó, envolvendo o clube, sabe? Não tem porquê. E tem mais um detalhe. Deixa eu... Tem três Paulo Brax está ao vivo conosco para a gente saber o que pode acontecer. Boa tarde, Paulo. O que pode acontecer com o Atlético, já que a decisão está tomada? O presidente Daniel Nepomuceno já se manifestou dizendo que não vai a Chapecó, não vai jogar. O que pode acontecer com o Atlético ou até mesmo com a Chapecoense? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Everton, Dudu, a todos da Bandeirantes. É um caso diferente para todos que trabalham com futebol. Nós estamos com emoção muito acentuada, uma tristeza muito grande, mas tecnicamente, em relação à decisão do Atlético de não jogar, a gente tem uma infração disciplinar no nosso código, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê, em caso de não comparecimento de uma das equipes, a punição do que a gente chama de WO, a vitória sem o adversário. E a sanção, a pena é a perda dos pontos em favor do adversário, então não há perda de pontos do clube, então só o adversário ganha a partida, além de uma multa. A gente tem 2 aspectos nessa infração que é importante destacar. O primeiro é que existe sim uma previsão nesse artigo de que se houver algum clube prejudicado ou que tem algum benefício desportivo com essa partida, poderia o tribunal excluir o clube da competição. Existe essa previsão. Mas, também, nesse mesmo artigo, no que a gente chama do caput do artigo, ele diz deixar de disputar sem justa causa uma partida. E eu entendo, e vai a minha opinião, eu entendo que é um caso diferente, é um caso que nunca aconteceu antes no Brasil, não aconteceu isso no mundo, e que a sensibilidade do tribunal tem que analisar se houve a chamada justa causa para não disputar uma partida. Eu entendo que há, sim, uma justa causa para não disputar esse jogo previsto na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o caminho jurídico seria comparecendo a Chapecoense, comparecendo ao trio de arbitragem, o juiz registra na súmula, essa súmula vai para a CBF, a CBF vai à Procuradoria do STJD. O primeiro caminho jurídico é requerer o arquivamento, então nem vai a julgamento esse processo, seria o primeiro caminho. E o segundo caminho é a Procuradoria entende que há em tese uma infração disciplinar, denuncia. Quando os auditores forem julgar, eles podem entender que houve sim justa causa e não caracterizar essa infração disciplinar. De uma maneira ou de outra, os pontos vão para o adversário, independente da punição do tribunal. Mas o tribunal pode deixar de punir o clube, entendendo que não caracterizou a infração disciplinar. Ô Paulo, agora, e se a Chapecoense também não se disponibilizar a entrar em campo? É o que a gente chama de WO duplo. As duas equipes não comparecem. Nesse caso, as duas equipes seriam consideradas derrotadas na partida. Não haverá, nesse caso específico, nenhum tipo de gravame desportivo na tabela
com o Atlético perdendo pontos, ou com o Chapecoense perdendo pontos, ou deixando de ganhar, ou um clube passar os pontos para o adversário. Por isso que eu acredito que não vai ter nenhum clube legítimo para questionar essa ação do clube visitante em não comparecer se isso efetivamente acontecer. Não há qualquer tipo de benefício para algum título, prejuízo para evitar algum descenso ou algo parecido. Então é um caso delicado, é um caso diferente, é um caso que nunca aconteceu. Então, se por um lado é uma atitude única do Atlético ou do adversário ou do mandante, vai ser também uma atitude única do tribunal, da CBF. Tudo que está envolvido nisso, tudo está em circunstância apurada em relação a esse delicado assunto. Então, eu acredito sim na sensibilidade do tribunal de não denunciar ou, se denunciar, acabar absolvendo. Se, claro, nós estamos partindo da premissa de que o Atlético não vai comparecer ao jogo, o Chapecoense vai ao jogo e vai ao trio de arbitragem, ou se o próprio mandante também não for a partida. Eu não acredito que o tribunal vá dar uma sanção, porque é um caso muito peculiar e vai ter que haver uma sensibilidade do tribunal e da CBF. Muito obrigado, Paulo Brax, ao vivo conosco aqui nos Donos da Bola. Já fica o convite, depois do término do Campeonato Brasileiro, vamos bater um papo aqui para falar das novidades envolvendo a Federação e também o Campeonato Mineiro para a próxima temporada. Um abraço, Paulo, muito obrigado. O convite já está feito, fico à disposição de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então tá aí. Acima de tudo, bom senso, né, Ido? Para mim, eu ia fazer a pergunta sobre a justa causa, mas ele já até se antecipou e já respondeu. E a outra pergunta a ser feita, você também aí já realizou, que inclusive eu acho que é o que vai acontecer. A Chapecoense não vai entrar em campo, eles não vão, acho que não vai ter nada lá no dia, não sei se vai ter. Se qualquer outro clube quisesse aproveitar da situação em benefício próprio, vai ser completamente odiado pelo Brasil inteiro, vai ser uma coisa absurda. O que eu ia falar antes do Paulo gente, nessa hora tem que ser frio. Nós temos 4 vidas em estado grave lá na Colômbia. Você imagina, Deus que me perdoe, se perde uma delas na sexta-feira, véspera do jogo. Aí os companheiros vão ter que entrar em campo no dia do jogo. Então, não tem cabimento, não tem cabimento. Além do tamanho da tragédia, se acontece, mais esse problema citado por você no dia do jogo. Os caras estão em estado isso não poderia ter sido aventado, essa possibilidade. Mas eu acho que a crueldade maior foi quando você vê o presidente da CBF, que é a entidade maior do futebol brasileiro, dizer à Chapecoense que ela tem que entrar em campo e que, mais do que isso, vai ser feita uma festa no último jogo. O que é isso? E aí você tem que ouvir dos dirigentes da Chapecoense dizendo, a gente consultou a CBF, mas a CBF disse que nós temos que entrar em campo. É de uma crueldade, é bem próximo mesmo daquele que não pode nem deixar o país, porque senão é preso. É bem próximo daquele que nem tem a consciência e que não pode estar no comando do futebol brasileiro. Eu acho que as provas todas do que é futebol e da forma como ela é encarada com solidariedade, com profissionalismo, é o que o Atlético Nacional mostrou pra gente ontem na homenagem feita. É no discurso de cada um, né? Na esposa do jogador que entrou lá e contou a realidade de uma vida, que é a vida de um jogador de futebol e que é sempre muito próxima. É a realidade do presidente do Atlético Nacional, quando ele diz que ele se sente ainda muito mais representante da América do Sul numa final de Mundial, levando a Chapecoense com ele. É uma consciência, né, do governador da província onde aconteceu o acidente, quando ele entra e diz, nós fizemos o nosso melhor, desculpa se a gente não conseguiu que a coisa andasse mais rápido, porque existe uma situação burocrática. Ou seja, é a comoção de um país inteiro que não é nosso, que é de uma rivalidade de competição, que é de uma rivalidade de futebol e que pede para que os torcedores tomem tudo isso como exemplo e passem a se respeitar, seja em qual for o estádio, de forma diferente. Eu acho que isso que é encarar o que é o futebol e não o que a gente viu do presidente maior da entidade. Já que você está falando sobre a questão, e as imagens estão mostrando sobre o melhor jogo da história do Atlético Nacional. A melhor atuação da história do Atlético Nacional. Eu acho que a partir de agora, mas é um discurso que todo mundo está encaixando aqui a colar, mas o povo colombiano, acho que a gente passa a ter um olhar muito melhor do que já era para esse povo colombiano, né? E acima de tudo para o clube,
né? Para o clube, respeito total. Eu disse aqui sobre a Chapecoense, né, que depois da tragédia seria o clube de maior torcida no mundo, e agora o Atlético Nacional também ganha todo o povo brasileiro como torcedores. Alguém disse ontem, disse hoje uma coisa muito interessante, eu não vou me lembrar, lamentavelmente, quem disse, ou se eu li isso em algum lugar, em hipótese alguma daqui para frente, o Atlético Nacional jogando principalmente aqui, ele vai ser visitante. Nunca. Não vai ser visitante mais. E é o nosso maior representante. Vai ser tratado como mandante, querido como é enxergado a partir de agora, diante dessas atitudes aí, dessa iniciativa, que eu achei simplesmente histórica. Talvez a maior manifestação, né, de carinho da história do futebol mundial. E o povo colombiano ali, né? Que é o presidente da Marco Polo CBF. Leonel. Mas ele não pode. Ele não pode sair do país, senão ele vai ser preso, pode. né? E assim, mais do que isso, o respeito que o povo colombiano, e aí num todo, da Força Aérea Colombiana, das autoridades do país, que fizeram qualquer coisa fosse feita de forma muito rápida, né? Tanto a apuração dos fatos, quanto a retirada dos corpos, quanto o histórico todo que envolve a prática de uma tragédia, né? De respaldar quem foi lá, e a gente ouviu isso do prefeito de Chapecó, a gente ouviu isso das autoridades brasileiras que estavam lá. Então, isso também tem um peso enorme, que é o tentar diminuir ao máximo, né, o tempo da dor. O tempo da dor. Então, acho que a lição que esse país passou para a gente, de uma forma de organização, de critério, de segurança, de respeito ao outro, eu acho que isso tudo não pode ser esquecido jamais. Ô Ídolo, e ali não foi só o envolvimento do torcedor do Atlético Nacional, não, né, Ídolo? A comoção foi de um país inteiro, porque fora do estádio tinha mais gente, naturalmente, mais gente que dentro do estádio. Uma demonstração realmente de um carinho absoluto. E além dos torcedores, o próprio clube, acho que se mostrou muito solidário e muito... agiu de forma perfeita o tempo todo, né? Até o Rueda ontem, o treinador, fez um discurso muito bonito, citou todos os jogadores da Chapecoense nominalmente, de cabeça, sabia a escalação completa do time, fez uma homenagem a todos os jogadores, citou a seleção de 70 do Brasil quase, né, na totalidade, mais alguns jogadores famosos e lendários do Brasil, de outras seleções. Então, acho que a carta que foi escrita pelo clube logo depois da tragédia foi muito sensível, muito bem escrita, né? Muito cuidadosa. O próprio ato de oferecer o título logo depois da tragédia, enfim. Acho que o Atlético Nacional, enquanto clube, enquanto instituição, além da torcida em si, né? Que aí é uma questão do povo, o clube em si teve um papel louvável e o tempo todo... E a torcida só seguiu no mesmo caminho, né? Então, realmente, angariaram uma simpatia muito grande aqui no futebol brasileiro, no povo brasileiro. Acho que angariaram a simpatia do mundo. Eu sou torcedor do Atlético Nacional a partir de ontem. Eu também. No Mundial vou torcer loucamente por esse time. Exatamente. Eu acho que agora seria utopia dizer que a todas as manifestações, gostaria de ouvi-los, todas as manifestações de carinho, essa comoção mundial, seria utopia dizer que isso pode ter influência, talvez, numa melhora do comportamento do torcedor, aqui e em qualquer outro lugar, mas principalmente aqui que está dentro do nosso terreno, ou você acha que daqui a pouco o tempo apaga isso e volta a acontecer tudo como a gente via há poucos dias? Eu acho que não vai ter, pode interferir um pouquinho, mas difícil interferir. Hoje mesmo já teve gente falando que o atleta não quer jogar porque quer entrar de férias antes, então a sensibilidade falta a muita gente. Aqui no Brasil nós estamos discutindo se a Chapecoense vai ser obrigada a jogar no domingo, a gente não precisava estar discutindo isso, então tá aqui, não vai acontecer. E assim, eu acho que tem a questão do tempo ali, né? Por um tempo, acho que as pessoas, essas pessoas do mau comportamento, esses idiotas, esses imbecis, assim, que usam o futebol como pano de fundo aí para colocar para fora suas, né? Seus defeitos, né? Vamos colocar assim. Talvez fiquem um pouco reprimidos, mas acho que só por um tempo, acho que não dura muito. Talvez com relação à Chapecoense diretamente, um respeito aí mais longo, né, mais duradouro, mas nada muito que a gente pode acreditar demais no ser humano. Não, isso aí a gente pode até utilizar, inclusive, os exemplos práticos, né,
do futebol mundial e outras tragédias que aconteceram, né? A torcida do Liverpool foi dizimada, né, no estádio, uma das maiores tragédias da história do futebol, que muita gente morreu esmagada, e a pior era do hooliganismo foi aquela, e o hooliganismo, as pessoas brigando por causa de futebol e se matando por causa de futebol na Inglaterra, isso continuou por muito tempo. Então, se a gente pegar esses exemplos assim, infelizmente a gente sabe que ano que vem o pessoal já está se xingando aí, já está... Com relação ao Chapecoense, ao Atlético Nacional, talvez as pessoas vão ter uma lembrança mais doce, né? Talvez fiquem mais sensíveis, mas em geral, acho que é utopia, sim, achar que o comportamento todo do futebol vai mudar. Bom, isto posto, né? A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente ainda passa na situação do Atlético e do Roger, a gente falou muito pouco, e tem também, claro, o Cruzeiro é destaque na volta aqui nos Donos da Bola, 2 minutinhos só e a gente já volta, até já. Os Donos da Bola, oferecimento, Carrefour, faz na sua, faz Carrefour. E CNR, da Reforma à Construção, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Baby, you left me here, wondering, but I'm waiting for you, and I want you through. Ain't no limit to what I'm living now. Ponto M, nos principais shoppings. O Alisson e o Bruno sabem como é importante escolher o parceiro certo para suas conquistas. E você, servidor da Prefeitura de Belo Horizonte, não pode perder a oportunidade de escolher o seu melhor parceiro. Escolha o Banco do Brasil e tenha mais vantagens. Afinal, você tem direito de escolher o seu banco. Saiba mais em bb.com.br/servidorbh. Banco do Brasil, o seu melhor parceiro. Ah, pai, o Minas Capiuá e Sul de Minas vão te presentear com o que os japoneses mais entendem. Dê um game over no ponto de ônibus e concorra a um Corolla mais 30 mil reais. 3 prêmios de 15 mil cada, no primeiro, no segundo e no terceiro. E mais, bônus, 20 mil reais no Giro da Sorte. Minas Capiuá é dupla chance e é só para o sul de Minas. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você está colaborando com a Pai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência e ainda concorre a valiosos prêmios. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Muito bem, agora falando de Cruzeiro, tristeza, não poderia ser diferente lá na Toca, os jogadores se reapresentaram e emoção e muita emoção foi exatamente a palavra que resumiu o dia do Cruzeiro. Veja aí. No futebol, assim como em todos os âmbitos, a vida tem que seguir o seu curso, mas é inevitável o semblante mais sério, a tristeza no olhar. Uma oração em homenagem às vítimas da tragédia na Colômbia reuniu funcionários do Cruzeiro e a imprensa. Mano Menezes, então, comandou uma rápida atividade. Após o treinamento, o capitão em exercício do time se pronunciou e externou o sentimento de todo o clube. Ninguém esperava isso, ainda mais... É um clube que estava vivendo o seu melhor momento, jogadores que companheiros nossos de trabalho, muitos já trabalharam conosco, muitos jornalistas que acompanham o dia a dia nosso, massagista, roupeiro, a todos, né? Então a gente fica muito sensibilizado, damos forças com as nossas palavras, em oração. Claro que nós vamos seguir no futebol, mas nós vamos seguir com tristeza.
O Cruzeiro enfrenta o Corinthians na última rodada do Brasileirão, adiada para o dia 11 de dezembro. Mas se depender dos atletas, não dá para sequer pensar em jogar futebol. Alguns jogadores de outros clubes estão falando de não haver a última rodada, mas isso não sei o que impactaria futuramente, mas é o que nós pensamos neste momento por causa do que aconteceu, né? Pelo nosso sentimento de hoje. Não é só o Cruzeiro, eu acho que todos os clubes estão com os mesmos sentimentos, porque nós conversamos com outros jogadores e o sentimento é de muita tristeza e muitos abalados e sensibilizados com todos. Muito bem, estou com você, Henrique. Aliás, eu estou com o Henrique em tudo que ele fala, porque esse cara é gente boa demais, joga um bolão. Não poderia ser diferente, né? O Cruzeiro também demonstrando muita comoção por tudo que aconteceu e tal. Hoje, e aí mudando um pouco do assunto, falou-se do nome do Mano no Palmeiras e tal. Antes de falar com o Mano, é óbvio que eu já entrei lá no Jogo Aberto, já disse a possibilidade. Para mim é zero. Zero. O Mano jamais, pela seriedade, jamais faria isso. Ele já disse, inclusive, numa entrevista, eu me aventurei e não farei de novo. Da questão da China. Então, pera lá, não vai deixar o Cruzeiro para dirigir o Palmeiras, coisíssima nenhuma. Mas se chegar dinheiro... Você acha que o Mano... Pô, vamos respeitar também o cara, né? O homem, Mano Menezes. Eu acho que não vai mesmo, mas, de certa maneira, eu acho natural que o Palmeiras queira e que isso seja falado, porque dentro da dança das cadeiras ali, não sobrou ninguém para o Palmeiras, né? Dos principais nomes. O Cuca saiu... vai ser o Eduardo Batista. Eu também acho que vai ser o Eduardo Batista. O Eduardo Batista vai ou para o Palmeiras ou para o Corinthians. Um dos dois. Aí, aquele que não pegar o Eduardo Batista vai ficar sem. Aí, realmente, vai... Porque tinha ali, né, esse jogo, esse quebra-cabeças. A gente até já falava que ontem que o Abel ia para o Fluminense, e foi mesmo. Que o Roger tinha muita chance de ir para o Atlético, e foi mesmo, que o Cuca não ficaria no Palmeiras, e isso se confirmou, e que o Eduardo Batista ia ou para o Palmeiras ou para o Corinthians. Então só falta essa última parte. O resto, que a gente comentava ontem, já aconteceu. E ou Palmeiras ou Corinthians, quem não pegar o Eduardo Batista, vai ficar sem treinador. Mas eu digo que é natural, pelo menos, comentarem isso, porque o Palmeiras é um clube que pensa grande, que tem bala na agulha, que você associa a ter um grande treinador hoje em dia, e eles ficaram sem essa figura, né? Tirando o Eduardo Batista, não tem mais... Existe uma mudança, não é que estou falando do Palmeiras, é porque tem um envolvimento do nome do Mano na história, né? Pelo menos especulações. É que o Palmeiras troca de presidente, não tem certeza se o diretor de futebol fica, e agora o treinador saiu. Mas me parece que o Cuca tinha informado que sairia no final do ano, né? Agora o presidente saiu, apesar de ser o atual, o Galliani, ser da situação, né? Mas não tem certeza também se o Alexandre Matos renova com o Palmeiras. Uma coisa é você trabalhar no Palmeiras com o Paulo Nobre de presidente. A hora que você precisa, ele vai lá e enche um carro de dinheiro e te entrega. entrega. Que o patrocinador é bem forte. Inclusive, o patrocinador do Palmeiras é que teria dito que iria levar o Mano, né? Quase numa concepção mesmo, Gente, de estar muito perto. Agora, eu acho que não é só o respeito, Mara, desculpa, não é só respeito ao Mano, não. Eu acho que tem um respeito também à instituição Cruzeiro. Claro. Né? E acho que o Mano saiu naquela oportunidade, ficou uma certa quizumba, depois a coisa foi acertada lá. A coisa foi acertada lá na frente, claro, e ele voltou. Eu duvido que o Mano teria coragem de abandonar o Cruzeiro agora para dirigir o Palmeiras. Com a carreira dele, eu acho que ele não teria. Desculpa, só para completar o que a gente estava falando. Pelo que foi feito antes, da forma como o presidente Gilvan há poucos meses disse, olha, quando ele voltou, nem a multa a gente tinha recebido, foi um acerto, ele deu a palavra dele. É nisso tudo que a gente está acreditando. Tudo bem que o ano passado a gente acreditou também, ele foi para a China. Mas eu acho que tudo serve de lição e de um contexto. Agora, esse histórico entre, quando se prefere... Ontem o que a gente ouviu em relação ao Roger, de tudo que foi dito em São Paulo, aceitou o Atlético porque a proposta foi muito mal. Por que não foi pela estrutura, pelo time, pelo histórico? Agora é o mesmo caso do Mano.
podemos ir lá e levar. Ah, porque nós vamos trazer o prato. Ah, porque... A impressão que se tem é que tudo aqui sai. E não é assim. Tem se mostrado que não é. Eu não acho falta de respeito nenhuma. É o mundo profissional. Business. Se uma outra TV aqui, você tem contrato com a Band, chega e te oferece mais, você vai sentar e conversar. Se você tem uma multa, você paga, ela paga a multa e te leva. É normal aqui na TV. Não, você acharia normal o Mano sair do Cruzeiro de novo? Eu estou dizendo, eu não acho falta de respeito o Palmeiras procurar o Mano. Eu acho que o Mano não vai sair do Cruzeiro. Ainda mais pelo que a gente conversou. Mas eu estou falando, você citou, o respeito... eu acho que falta até respeito com o clube. Eu não acho que é falta de respeito. Eduardo, o respeito ao clube da parte do Mano. Se o Mano aceitar uma proposta... Não. Respeito ao clube por parte do Mano. Se o Mano abandona o Cruzeiro agora de novo e vai para o Palmeiras, eu sei que não. Vai repetir a história. Tem que respeitar a instituição Cruzeiro. Eu acho que não sai. E a questão de procurar... Eu não vejo problema em procurar. Eu também não vejo problema em procurar. Agora, o fato disso cair na mídia com muita força e tal, me passa uma situação mais ou menos então deixa eu acabar de da falar. seguinte forma. Bom, vai lá, o cara é vulnerável. É isso que eu tô dizendo. Você vai chegar dinheiro, o cara vai ceder. Porra, não é assim. Eu acho que o Mano não vai sair do Cruzeiro, ainda mais para clube brasileiro, muito em função também do que aconteceu ano passado, da saída dele para a China. Isso desestruturou muito o Cruzeiro. É uma das causas que fez com que o Cruzeiro tivesse outra temporada muito ruim. E deixa o Palmeiras falar, gente. Eles estão falando em levar o prato para lá. Claro que vai ter que investir muita grana, a gente sabe que tem, mas é muito dinheiro para levar o prato. Acham que Belo Horizonte, aí eu concordo com a Edmar. Eu acho que aqui chegou, levou. Que Belo Horizonte, que o Cruzeiro e que o Atlético são times medianos e que vai chegar aqui e vai levar quem quiser. E não é desse jeito. Deixa falar. Deixa eu dar uma passada pelo Twitter aqui, por gentileza, o menino doido. Põe aqui na tela. Fred Alves está dizendo, vocês não acham que pelo projeto Libertadores nem assim o Mano iria? Não iria. Não. Eu acho que é unanimidade também, né? Você também acha que não, né? Acho que não. E tem que lembrar o seguinte, né? O Mano foi, mesmo com relação à ida dele no ano passado, acho que a gente tem que tomar cuidado para não ser injusto com o Mano também. De dinheiro. Muito dinheiro. O que ele fez ano passado, você pode concordar ou discordar de decisão. Mas é só que carreira. A Kizumba que eu me referi com respeito a isso é porque os treinadores pregam continuidade nos clubes, o Mano é um deles. Eu acho que talvez e aí sai pelo dinheiro. A única coisa que pegou um pouco no ano passado é que ele deu a entender em entrevistas, em alguns discursos, que estaria em outra, né? Que estaria em outro projeto, que não iria. Agora, tirando isso, era outro país, né? Não era um rival direto e deram assim, umas 5 vezes o que ele ganhava. 2,5 milhões, mais ou menos, coisa que ninguém aqui no Brasil paga. Já que o assunto é treinador, eu não posso deixar claro de falar sobre o Roger. Nós temos 3 minutinhos só, 2h40 agora. Por gentileza, Edu. Ontem a gente até falou muito a respeito, já na possibilidade de vir. Eu acho que o Atlético acertou. Principalmente se você olhar que era o treinador que o Palmeiras queria, era o treinador que o Fluminense queria, que o Corinthians queria e que o Atlético queria. O Atlético foi lá e contratou 2 anos de contrato, lá em São Paulo, dizendo que foi por um salário elevadíssimo, e depois voltaram atrás, disseram que era um salário elevadíssimo em função do que o Fluminense poderia pagar. As coisas são... duro, né? Mas olha, outra coisa, mesmo muito se mais for, que o Marcelo não. Mesmo se for, sabe, tem pouco treinador, ele merece, ele está com uma certa posição no mercado ali. Para mim, é a melhor das opções possíveis. O que faltou para o Atlético? Eu acho que treinador. Eu acho que foi mas qual foi a parte? Tática. O time taticamente, compactação, bem treinado. E é o que o Roger tem de melhor. Tudo que um treinador quer. E vou falar uma coisa isso vale para o Roger, que... vale para todos os outros que taticamente são caras preocupados em amar o time e tal. É um treinador, é um elenco qualificado. Eu acho melhor. Já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho melhor do que o Cuca, inclusive. E gosto muito do Cuca, não é porque eu não gosto do Cuca, não. Eram as 2 melhores opções, e entre as 2 eu ainda acho o Roger melhor. E algo que até para a gente falar amanhã com cuidado. Eu acho que a recepção foi boa em geral e as pessoas que questionam são as pessoas que não acompanham o futebol. O tempo, você vê, torcedor realmente, meio que não olha, nunca para. viu um jogo do Grêmio na vida. Como diria o poeta, o tempo não para, a gente vai embora, mas amanhã a gente volta, 12h50, com mais uma edição dos Donos da Bola. Muito obrigado a você de casa, a todos vocês aqui. Um abraço, tchau, pessoal. Chapecoense.